Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta quinta-feira, dia 20 de julho. Estamos juntos iniciando mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e é sempre muito bom contar com o seu carinho e audiência. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre as doenças do inverno, as doenças mais comuns nessa época do ano. É quinta e como você que está em casa já sabe, é dia de receita. Hoje vamos aprender a preparar uma banana caramelada com a gastrônoma Luciana Luna. E ainda vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Tem também as notícias da internet sobre o tema, a enquete do dia onde você vai poder ligar e interagir aqui com a gente e muito mais. O nosso programa hoje, ele está imperdível. E é só esfriar mais um pouco que elas começam a aparecer com mais frequência. As doenças do inverno, elas atacam a garganta, o aparelho respiratório, os ouvidos e os pulmões. A queda da temperatura, o ar seco, a poluição, os casacos que ficaram ali guardados no armário e o fato de ficarmos também em ambientes fechados, tudo isso favorece a ação de vírus e também de bactérias. Essas doenças, se tratadas de maneira correta, elas não causam grandes transtornos, apenas incômodos. Mas quais os cuidados que devemos tomar para evitar essas doenças? Vamos saber aqui com o nosso convidado de hoje. Estamos recebendo no nosso estúdio o Dr. Alberto Moraes, ele que é otorrinolaringologista. Daqui a pouquinho vamos ouvir aqui o nosso convidado, vai trazer dicas, também orientações importantíssimas sobre o tema, mas agora vamos acompanhar uma reportagem com o Jedson Pontes. Confira! Nos últimos dias, os termômetros têm registrado baixas temperaturas. Nas ruas, o que mais se vê são pessoas agasalhadas e preparadas para a chuva que pode cair a qualquer instante. E nesse tempo frio, muita gente sofre com as doenças respiratórias porque tem um sistema imunológico baixo. É bem comum ver pessoas gripadas, com rinite, sinusite, crise alérgica, enfim. Tudo isso é causado pela baixa umidade do ar, que deixa um ambiente propício para a proliferação de vírus e bactérias. A temperatura baixa faz com que o nosso organismo procure uma temperatura ideal, e isso gasta energia, e isso faz com que muitas vezes a nossa imunidade decaia um pouco. Imunidade decaída facilita a chegada dos vírus, bactérias, fungos, enfim. Além do mais, a temperatura fria faz com que a gente se resguarde mais dentro de casa, né? E aí muitas vezes aglomerados, esses contatos vão facilitando cada vez mais essa propagação. Nesta unidade de saúde encontramos Dona Vânia, que tem sentido essa baixa na temperatura. Ela nos contou o que tem feito para se aquecer. Procuro não levar chuva, nem vento, essas coisas mesmo, normal, e me agasalho à noite. Mas tem feito um friozinho que essa semana eu coloquei até meia. E quando é à noite bate aquele friozinho que às vezes até eu desligo o ventilador. Se manter aquecido e longe dos ventos frios pode evitar um resfriado ou até mesmo uma gripe. Os resfriados e gripes, eles são os mais comuns, dentre as doenças, as mais comuns nesse período, né? Em relação à questão da gripe, existe a vacina, né? Em relação à vida prática mesmo é a questão. Ambientes mais arejados, uma hidratação melhor, está tendo cuidados em relação à questão da tosse, evitar estar propagando, né, soltando vírus e bactérias para todo mundo. Então, de preferência, cobrindo a boca, lavando as mãos, né? São aqueles cuidados básicos de higiene básica, mas que surtem um efeito muito interessante. Outro grupo que sofre bastante são os asmáticos ou aquelas pessoas que sofrem com a rinite e sinusite. E as dicas sempre serão uma higiene melhor, sempre que possível, arejar os ambientes, a limpeza, a retirada desses fungos, desse mofo, enfim, as dicas básicas, porque realmente essas pessoas elas são mais sensíveis. É importante lembrar que a automedicação é perigosa. Se os sintomas dessas doenças se prolongarem, um médico deverá ser consultado. Pois bem, muito importante a gente destacar isso, finalizar essa reportagem, né? Muito bem finalizada pelo Jedson Pontes, avisando que a automedicação é muito perigosa, então
atenção às dicas e também orientações que serão repassadas no decorrer aqui do nosso programa. Mas agora a gente vai abrir o espaço para você que está em casa, venha interagir aqui com a gente, venha participar do assunto do dia. Você já pode participar respondendo a nossa enquete e a gente vai conferir agora a pergunta de hoje. Queremos saber o seguinte, enquete lançada, a pergunta de hoje é a seguinte: você que está em casa costuma redobrar os cuidados com a saúde durante o inverno? Você tem esse cuidado redobrado? Sim ou não? Liga pra gente faz questão de saber. 3424-1977 é a nossa linha interativa. Ela já está aberta e disponível para que você responda aqui a nossa pergunta de hoje. Também mande sua dúvida sobre o tema para o nosso convidado. Participe também através da internet. Acesse lá na nossa fanpage facebook.com/assunto do dia. É o nosso espaço na internet. Você pode acessar, deixar sua dúvida, responder a enquete, também deixar algum depoimento sobre o tema de hoje. Participa também através do nosso WhatsApp 994 18 1206, 994 18 1206, é o nosso espaço no WhatsApp. Manda aí quantas perguntas você tiver. Daqui a pouquinho o nosso convidado terá o maior prazer em responder essa sua dúvida. E mais uma vez a gente destaca que entre as doenças mais comuns nesse período do ano estão as gripes, resfriados, asmas, bronquites, amidalites, pneumonias, rinites alérgicas e dores de ouvido. Por possuírem sintomas ali muito parecidos, essas enfermidades elas podem ser facilmente confundidas. Crianças e idosos são os mais afetados, mas com alguns cuidados é possível sim minimizar os efeitos que essas doenças elas geram na saúde e também no bem-estar. Vamos aprender mais sobre o tema. Vou dar aqui boas-vindas ao nosso convidado de hoje e dizer que é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa, doutor Alberto Moraes. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado, é sempre um prazer estar aqui no seu programa, Valdson. A gente finalizou a reportagem mostrando ali a situação. As pessoas estão se queixando do tempo mais frio, com isso pegam a gripe, o resfriado e costumam utilizar ali da automedicação, doutor. A gente já começa fazendo esse alerta, né? É um perigo muito grande, a gente alertou que é um perigo, que é preciso tomar muito cuidado. Antes de tomar qualquer medicamento, é preciso consultar o médico. Sem dúvida, né? E muitas vezes as pessoas têm mais complicações por conta da automedicação do que por conta da própria doença. Que a grande maioria das vezes são autolimitadas. A gente tem mais cuidado nesses casos de resfriado, de gripe, principalmente nos grupos de risco. São os pacientes que têm doenças crônicas, os pacientes que têm diabetes, pacientes que têm hipertensão severa, ou doenças cardíacas, ou doenças hepáticas, ou asma, DPOC, que são as doenças pulmonares obstrutivas crônicas, rinites ou sinusites muito importantes. Esses pacientes que tendem a ter também uma imunidade mais baixa nos pacientes idosos, como mostrou na reportagem, pacientes, crianças de mais baixa idade. Então, esses grupos, eles têm uma imunidade mais baixa por natureza e têm maiores chances de complicar. Mas o adulto jovem, uma pessoa saudável, a maioria das vezes essas doenças elas têm uma boa evolução. E assim, a chance maior de complicação é justamente por conta da automedicação. Então elas têm chance de ter uma reação alérgica a uma droga ou um uso exagerado de determinada substância que vai trazer um malefício e às vezes até uma interação medicamentosa. As pessoas às vezes não compram um antigripal ou uma caixa de medicação qualquer, elas compram 4 ou 5 na ânsia, no desejo de ficar bom daquele quadro do dia para o outro. Elas querem no dia seguinte estar completamente boa, curada, sanada daquele problema. E a gente sabe que a maioria das vezes essas viroses, como os resfriados e as gripes, eles têm um ciclo de evolução. Então você tem inicialmente uma piora de sintomas e depois é que vem a melhora. Então tem toda aquela fase de evolução natural da doença. Então, na verdade, por mais que a pessoa ela se encha de drogas, aquilo não vai afetar a evolução natural da doença. Ela vai, na verdade, mascarar os sintomas, ela vai até ter uma sensação de bem-estar
porque ela vai se drogar, vai se dopar, ela vai melhorar a sensação de que vai achar que está tudo bem, né? Mas enfim, é um cuidado muito importante a gente procurar não se automedicar, mas enfim, o brasileiro tem esse hábito para tudo, né? A gente, antes de procurar o médico, o brasileiro ele procura o balconista de farmácia, né? A gente ouviu também na reportagem, né, que essa questão do... A gente viu que é possível sim, né, tomar alguns cuidados para Claro. ficar longe, para ter um bem-estar, para que seja passageiro, logo essa gripe se resfriada, essa rinite às vezes também ataca ali a rinite nessa época do ano. A gente também ouviu, né, o ponto que eu queria falar justamente era essa questão do sistema imunológico. O sistema imunológico ele estando fraco, você está sujeito a adquirir essas doenças comuns agora no inverno. Claro. Afirmando que sim, depois a gente pergunta a relação, como é que a gente fortalece esse sistema imunológico? Seria a segunda pergunta, Bom, doutor. com certeza. Bom, primeiro, a gente tem que identificar o porquê que nosso sistema imunológico está enfraquecido, né? Por exemplo, um paciente idoso. Um paciente idoso, todas as funções do seu organismo estão debilitadas por natureza. Então é muito importante procurar controlar as doenças presentes no seu organismo, procurar ter uma alimentação saudável, com muitas frutas, verduras, ingerir bastante líquido, isso é fundamental. De um modo geral, as pessoas ingerem pouco líquido e uma boa hidratação é muito importante. Então, cuidar da boa alimentação. A alimentação, de um modo geral, das pessoas, ela é muito rica em carboidrato, mas é muito pobre em vitaminas, em sais minerais, em substâncias que são muito importantes para o nosso sistema imunológico. E a prática de atividades físicas. A prática de atividade física é muito importante para fortalecer o nosso organismo. Obviamente, quando nós já estamos doentes, nós precisamos de repouso, dormir bem, hidratar bem o organismo, repousar para poupar energia para o organismo combater a doença. Mas quando nós queremos prevenir, né, nós devemos praticar atividade física, nos alimentarmos bem, hidratarmos bem o nosso organismo, né, e controlar as doenças presentes. A gente falou também a gente mostrou algumas doenças que são comuns nesse período do ano, gripes e resfriados, tem a rinite alérgica, a sinusite, tem também a pneumonia, a otite, a asma. Dessas doenças que a gente listou, né, também a meningite é comum nesse período do ano. Dessas doenças que a gente acabou de listar, quais o otorrinolaringologista trata diretamente, doutor? São todas ou não? De um modo geral, a gente acaba lidando com todas essas doenças, mas nós costumamos dividir as patologias em patologias de vias aéreas superiores e patologias de vias aéreas inferiores. E, de um modo geral, os pneumologistas eles se ocupam mais das patologias de vias aéreas inferiores, né, as patologias que acometem os brônquios, os pulmões, como a asma, as bronquites, as pneumonias. E o otorrino, as doenças de vias aéreas superiores, as amidalites, as faringites, as otites, as sinusites, as rinites. Mas é muito comum o pneumologista tratar uma sinusite e o otorrino tratar uma pneumonia, né? Dessas que a gente listou, né? Tem um ranking ali que aparece mais nesse período mais frio do ano? Tem, assim, as rinites, elas tendem a ter uma incidência muito maior. As rinites, os resfriados comuns, que são causados por diversos vírus que tendem a aparecer mais nessa época do ano, principalmente por conta do maior aglomerado, né, de pessoas. As pessoas, por conta das chuvas e do tempo mais frio, elas tendem a ficar mais em ambientes mais fechados e se aglomerar mais, e isso aí facilita a propagação dos vírus entre elas. Então, os resfriados e as rinites, eles tendem a ser muito mais comuns nessas épocas do ano. E aquelas pessoas que têm propensão também têm uma maior incidência de asma
E aí a gente ressalta que é bem mais comum nas crianças. No caso, a rinite seria uma inflamação no nariz? A mucosa, né, inflamação da mucosa da cavidade nasal e dos seios paranasais, que pode ser de natureza alérgica, pode ser de natureza viral ou bacteriana, mas é muito mais comum de natureza alérgica, né? E quem tem rinite, necessariamente, automaticamente tem sinusite ou não? São coisas diferentes. Hoje em dia a gente usa o termo rinopatia porque normalmente quando você tem uma rinite, você tem um certo grau de sinusite. Não necessariamente uma sinusite bacteriana que você precisa tomar um antibiótico, obviamente. Pelo contrário, a gente procura desestimular o uso de antibióticos cada vez mais. Acredita-se que nos Estados Unidos, por exemplo, se use aproximadamente 50 milhões de doses de antibióticos de maneira desnecessárias por ano. E isso facilita muito a resistência bacteriana. E você é obrigado, os laboratórios são obrigados a estarem frequentemente desenvolvendo novos antibióticos, porque as bactérias vão se tornando cada vez mais resistentes. Então é aquela história, o antibiótico que as nossas avós costumavam usar, hoje em dia já não funcionam. O que os nossos pais costumavam usar, hoje em dia já não funciona. A gente tem que usar antibióticos cada vez mais fortes, porque as bactérias vão evoluindo também e vão se tornando mais resistentes. E isso acontece por conta do uso indiscriminado de antibióticos. A gente, hoje em dia é mais difícil por conta da legislação que obrigou as pessoas a só poderem comprar um antibiótico com a receita médica, né, que fica retida na farmácia. Isso é uma coisa muito importante, porque reduziu bastante o uso desnecessário do antibiótico, mas de um modo geral se prescreve ainda muito antibiótico sem necessidade. Mas a maioria das vezes o quadro ali presente é de natureza alérgica ou viral e autolimitado. É uma doença crônica e tem cura, doutor? Quando a gente fala em crônica, a gente quer dizer o quê? Veja, quando você fala em rinite puramente, você tem várias origens. Por exemplo, você pode ter uma rinite secundária à exposição de uma fumaça, por exemplo. Então, se você deixa de se expor àquela fumaça, aquela rinite vai passar, vai melhorar. Agora, você pode ter uma rinite decorrente de uma alergia a um ácaro, por exemplo. E o ácaro, ele é extremamente comum em nosso meio aqui em Recife. Então, você não vai deixar de entrar em contato com o ácaro, você vai viver entrando em contato com o ácaro. Então é difícil você falar em cura nesse caso, porque você não vai deixar de respirar, você não vai deixar de entrar em contato com o ácaro. Então a gente não fala em cura, a gente fala em controle. Então são doenças controláveis. Agora, não se fala em cura quando a gente está falando de uma rinite de natureza alérgica. Agora a gente vai a um rápido intervalo e daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje no programa estamos falando sobre as doenças do inverno. E a partir de agora vamos acompanhar as notícias da internet sobre este tema e quem vai trazer as informações a partir de agora é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, ótima quinta para você. Vocês que estão nos acompanhando neste momento, o destaque de hoje é do EBC Agência Brasil. Inverno traz risco de doenças que podem comprometer a visão, diz oftalmologista. Além das doenças respiratórias, que são muito comuns no inverno, os olhos merecem atenção porque nessa época ocorrem casos de alergias nos olhos. De acordo com a oftalmologista Renata Rezende, é muito frequente o aparecimento de doenças virais que afetam essa região. No caso das alergias, a médica afirma que aqui no Brasil a doença é desencadeada pelo ácaro que está presente nos cobertores e agasalhos guardados. Para evitar esse tipo de alergia, é recomendável deixar o ambiente bem ventilado e lavar bem as roupas e cobertores antes de que eles sejam usados. Além disso, é sempre bom lavar as mãos e evitar levá-las aos olhos, boca e nariz.
Agora a gente volta ao estúdio para saber outras informações. Vamos lá, Valdson, agora é com você. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações e muito obrigado também pelo alerta, né? Cuidados com a higiene pessoal, eles ajudam bastante a prevenir muita coisa, principalmente agora nessa época mais fria do ano, você não pode e nem deve descuidar da sua higiene pessoal, isso vai ajudar bastante, né, doutor? Seja em casa, seja no trabalho, na faculdade, tem que ter essa preocupação com a higiene pessoal. Tem que ter, principalmente quando se fala de vírus, que são, assim, dependendo do vírus, mais contagioso ou menos contagioso, mas de um modo geral, eles são transmitidos por gotículas, minúsculas gotículas de secreção do nariz ou mesmo de saliva, e quando você espirra, aquela secreção ela se espalha no ar. Ou quando você espirra na mão, por exemplo, você fica com a mão toda contaminada. E aí você pega na maçaneta de uma porta, então você contamina aquela maçaneta de porta. E aí depois vem uma outra pessoa e pega naquela maçaneta de porta também, e aí coça o nariz, bota a mão nos olhos e tal, e aí ele fica mais propenso a pegar aquela virose, aquela determinada virose. Dependendo do tipo de virose, claro, aquele vírus vai suportar mais ou menos tempo naquele ambiente. Então, daí a importância de você higienizar as mãos com frequência e sempre antes de pôr as mãos em mucosas. Então, nos olhos, nariz, na boca, porque são as portas de entrada desses vírus. Então, se você começa, por exemplo, você está com um amigo extremamente gripado e aí você aperta a mão dele, certamente a mão dele está cheia de vírus, porque ele ficou limpando o nariz, ficou tossindo, não. E aí depois você esquece e aí começa a coçar os olhos, coçar o nariz também e tal. Então você fica susceptível, você fica mais vulnerável. E daí a importância da higiene frequente das mãos, né? E aí no inverno você tem um número de pessoas doentes muito grande. Então você não sabe naquele ambiente que está ali repleto de pessoas quem está com vírus, quem não está. Então você tem que estar higienizando as mãos com frequência. Né? Em quanto tempo, doutor, essa doença ela pode se manifestar? No caso, você teve contato no transporte público e alguém espirrou, alguém apertou minha mão, como bem foi explicado, né? E exemplificado por você. Quanto tempo, mais ou menos? Isso vai depender muito do tipo de vírus. Cada vírus ele tem um período de incubação diferente. E, obviamente, vai depender também do nosso estado imunológico. Então, se o nosso sistema imunológico ele tem anticorpos para aquele determinado tipo de vírus, aquela doença pode nem evoluir. Então, você pode combater aquele quadro e ficar bem, não adoecer. Mas, de um modo geral, esse período de incubação vai aí de 3, 4, 5 dias, considerando a maioria dos resfriados das gripes, entendeu? Ok, geralmente quando a gente tem dúvidas sobre um determinado tema, a gente vai até a internet, acessar ali as redes sociais, às vezes sites de pesquisa também. A gente tem dúvidas, usa lá, né, como fonte de pesquisa, mas encontramos muitos mitos. E alguns desses mitos, eles chegam até a amedrontar, né? Quem está em casa também nos acompanhando sabe bem o que eu estou falando. E a partir de agora a gente vai trazer aqui algumas informações, alguns mitos e algumas verdades sobre essas doenças mais comuns agora no período do inverno. Vamos conferir aqui no nosso telão a primeira afirmação. Nosso convidado vai nos ajudar a compreender se é verdade ou se é um mito a respeito da rinite. A rinite, ela só ocorre em dias mais frios, doutor? Não, é mito. É mito. A rinite, ela pode ocorrer e ocorre com frequência durante todo o ano, mesmo em dias quentes. Agora, como eu falei anteriormente, vai depender do tipo de rinite, né? Então, dependendo do tipo de rinite, ela vai se manifestar em períodos do ano diferentes. Mas é um mito. Ok, vamos à próxima afirmação. Mito ou verdade? A poluição, ela piora os sintomas da rinite? É uma grande verdade. A poluição, ela piora muito os sintomas da rinite. E daí é muito importante, quem tem rinite e vai para um ambiente mais poluído, nós sempre orientamos os nossos pacientes a lavarem as fossas nasais e se tem também
muitas vezes a pessoa tem também conjuntivite alérgica, né? E tem irritação nos olhos por conta da poluição. Então, nesse caso, lava também os olhos, além do nariz, com soro fisiológico. Soro fisiológico a 0,9%. Então, quando você faz essa lavagem, você tira aqueles resíduos de poluição que você inalou. Então, a lavagem com soro fisiológico é muito interessante quando a gente entra em contato com um ar mais poluído. Ótima explicação. Vamos agora a um próximo ponto. Outro tópico ainda sobre a rinite. A rinite ali é um resfriado que nunca sara, doutor? Isso é verdade ou é um mito? Bom, a rinite é uma inflamação da mucosa nasal. O resfriado também é uma inflamação da mucosa nasal, específico causado por vírus. Então, o resfriado não deixa de ser um tipo de rinite, mas nem toda rinite é resfriado. Mas o resfriado é um tipo de rinite. Ok. Outra tela, outro ponto para a gente descobrir, é mito ou é verdade que a rinite e a asma são a mesma coisa, mesma doença? Não, a rinite e a asma são doenças, são manifestações diferentes. A rinite é uma manifestação nasal e a asma é uma manifestação pulmonar. Então, na verdade, são manifestações diferentes de uma alergia. A alergia, quando nós somos alérgicos, nós temos um problema no sistema imunológico. O nosso sistema imunológico, ele reage de maneira exagerada, digamos assim. E quando nós entramos em contato com alguma coisa, algum alérgeno, alguma poluição. Então, a rinite é a manifestação de vias aéreas superiores e a asma é a manifestação de vias aéreas inferiores. Ok. Próxima tela, outra afirmação, mito ou verdade, quem sofre de rinite já nasce com a doença? Quem nasce com rinite, ou quem sofre de rinite, ele não nasce com a doença, mas normalmente nasce com a predisposição genética para evoluir a doença. Então, a predisposição genética é muito forte nesses casos, mas ela vai desenvolver a rinite com o passar dos anos. Quais fatores que levam a desenvolver, doutor, a rinite? É uma mistura de fatores genéticos, a predisposição genética, com a exposição ambiental. Então, aí a gente pode desenvolver ou não a rinite. Ok. Outro tópico, mito ou verdade, vamos ver sobre o que é a próxima pergunta, agora sobre a sinusite. E a gente já chega trazendo essa afirmação, doutor. A sinusite não tem cura? Mito ou verdade? Essa é uma afirmação muito comum, né? Os pacientes já chegam no consultório muitas vezes dizendo isso. Ah, doutor, eu não quero tratar minha sinusite porque eu sei que não tem cura. E na verdade é um mito. Quando se fala em sinusite, é importante nós esclarecermos que existem muitos tipos de sinusite. De um modo geral, nós podemos dividi-los em sinusites do tipo crônico e sinusites do tipo agudo. Mas, mesmo do tipo crônico e do tipo agudo, existem vários subtipos. Desses subtipos, você tem sinusites curáveis e sinusites realmente que você tem tratamento, você tem como melhorar a qualidade de vida do paciente, mas que aquele paciente ele não vai conseguir curar o problema. Então, sinusite não tem cura é verdade em parte para determinados tipos de sinusite. Então, existem sinusites curáveis, a maioria delas, graças a Deus, a grande maioria delas são curáveis, mas existe realmente alguns tipos de sinusites que você tem tratamento, mas não consegue curar. Esse tratamento é para dar uma qualidade de vida, né, doutor? Para dar uma qualidade de vida ao mesmo paciente. Aqui não tem cura, se você trata, é importante que você trate para você viver. Isso, exatamente. É importante procurar um otorrinolaringologista e tratar adequadamente. O tratamento ele é clínico e algumas vezes associado à cirurgia. Ok, vamos agora a outra tela, outro ponto, mito ou verdade, que a gripe ela pode complicar com a sinusite, doutor? Mito ou verdade? É verdade, né? A gripe pode complicar com a sinusite e a gripe pode complicar também com uma pneumonia, a gripe pode complicar com uma bronquite. Então, quando se fala em gripe, é importante a gente ressaltar, primeiro, a diferença entre gripe e resfriado. Resfriado é
é como se fosse uma gripe mais leve. E o resfriado é causado por vários vírus. Então você tem o adenovírus, o vírus sincicial respiratório, o rinovírus. Você tem dezenas de vírus que, no conjunto, causam os resfriados. Quando nós falamos de gripe, nós estamos falando especificamente do vírus da influenza. O vírus da influenza, existem também vários tipos diferentes. Por exemplo, agora está em moda falar do H1N1, que causa a gripe A, que é uma gripe mais forte. Então o paciente tem febre mais alta, muitas dores no corpo, um início súbito, dores de garganta, dor de cabeça, obstrução nasal e às vezes falta de ar. E assim, exige um tratamento mais, uma atenção maior, e muitas vezes o paciente é obrigado a ficar até hospitalizado. E para a gripe existe a vacina. Para os resfriados não existe vacinas. Então é importante a vacina para a gripe, principalmente nos pacientes do grupo de risco, né, que são os idosos, as crianças pequenas, os pacientes que têm asma, rinite, diabetes, os pacientes que têm doenças crônicas, porque mesmo que você não consiga prevenir 100% a uma gripe, você diminui os riscos de uma complicação mais severa. Então a vacina para a gripe é importante nesses casos. Mas realmente, quando você afirma que uma gripe pode complicar com a sinusite, é uma grande verdade, e a gripe pode também complicar com a pneumonia, com a bronquite, com outras doenças mais severas. Ok, ótima explicação. Vamos agora a uma próxima afirmação. Dor de cabeça é sinônimo de sinusite, doutor? Mito ou verdade? É um mito. Dor de cabeça, ela pode ser resultado de inúmeros problemas diferentes. Na verdade, mais de 100 problemas diferentes podem causar dor de cabeça. Sinusite é um desses problemas que podem causar dor de cabeça. Então, quando o paciente tem dor de cabeça, é importante sim investigar a origem do problema. Mas dor de cabeça, por exemplo, pode ser causado por enxaqueca, pode ser causado por um estresse, pode ser causado por um problema de coluna cervical, pode ser causado, enfim, por até uma medicação que o paciente esteja tomando. Então, dor de cabeça, você tem inúmeras etiologias, ou seja, inúmeras causas diferentes. A sinusite é apenas uma dessas causas, tá? Então, é muito comum o paciente chegar no consultório da gente e dizer: doutor, eu vim tratar minha sinusite porque a minha cabeça dói muito. E a gente vai investigar direitinho e ver que aquele paciente não tem sinusite. Ele tem, na verdade, uma enxaqueca, entendeu? Então, dor de cabeça não é sinônimo de sinusite. Agora, dor de cabeça merece investigação. Ok. Próxima tela, outro ponto, vamos saber aqui se é mito ou verdade. A sinusite, ela pode ficar crônica? Pode ficar crônica. Por definição, sinusite ela é crônica quando ela tem mais de 12 semanas de evolução. Então, a sinusite que tem até 12 semanas é uma sinusite aguda. Uma sinusite que tem mais de 12 semanas é uma sinusite crônica. Então, na verdade, quando se fala em crônico ou agudo, não estamos falando em termos de gravidade do problema. Estamos falando em termos de tempo de evolução do problema. Às vezes o paciente se assusta quando você fala: olha, é crônico, viu? Então o paciente, meu Deus. Então, na verdade, é importante o paciente ter consciência que algo crônico é algo que está presente há muito tempo. Especificamente no caso de sinusite, crônico é aquela sinusite que tem mais de 12 semanas de evolução. Ok, vou pedir licença aqui ao convidado mais uma vez. A gente agora vai a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para aprender um pouco mais sobre essas doenças mais comuns agora durante o inverno. Vamos a um rápido intervalo e até já! Estamos de volta com mais assunto do dia e vamos dar continuidade aqui, vamos aprender mais sobre as doenças comuns agora no inverno. Você que está em casa, tem dúvidas, manda para a gente através do nosso WhatsApp
99418-1206. Pode acessar aí nosso WhatsApp, deixar quantas perguntas você tiver. Daqui a pouquinho essas dúvidas serão lidas e respondidas ao vivo aqui no nosso programa. Estamos agora no quadro Mitos e Verdades. Temos mais informações, então fica ligado e atento porque vamos trazer aqui a seguinte afirmação sobre a sinusite. A sinusite ela deve sempre ser tratada com antibióticos, doutor? Mito ou verdade? Mito. Na verdade, os antibióticos, né, como eu falei previamente, nós devemos reservar para casos mais severos. A maioria das sinusites são sinusites causadas por vírus. E como são causadas por vírus, tem uma evolução autolimitada. E o paciente vai melhorar mesmo sem antibiótico. Então não precisa de antibiótico não. Os antibióticos eles vão ser necessários na minoria dos casos. Ok, próxima afirmação, mito ou verdade? Olha só, criança pode ter sinusite? Pode. Isso é mito ou verdade? Pode sim. É comum, doutor? É comum, é muito comum. Nós que atendemos crianças, flagramos com frequência crianças até pequenas com antibiótico ou com sinusites. Ok, vamos agora à próxima afirmação. Vamos saber o que é que tem aqui na próxima tela. Sobre agora dor no ouvido, doutor, dor de ouvido. Um pano quente pode ajudar a aliviar a dor de ouvido? Mito ou verdade? Na verdade, depende da causa da dor de ouvido. Se for uma dor de ouvido causada por uma otite média aguda, o pano quente não vai aliviar a dor. Agora, se for uma otite externa, uma inflamação logo na entradazinha aqui do ouvido, causado, por exemplo, por um banhozinho de piscina e tal, então ele pode trazer algum alívio. Então, é uma verdade parcial. Ok, vamos ver agora a próxima afirmação. Temos outra tela aqui para a gente descobrir. Vamos saber se é mito ou verdade que o uso intenso do fone de ouvido pode causar otites. Quem tem o costume, né, de escutar muito som e utiliza ali o fone de ouvido. Esse uso intenso pode causar, doutor, otites? Pode causar otites e, além de causar otites, o uso intenso de fone de ouvidos pode causar também, se nós utilizamos um som muito alto, pode causar até perda auditiva, pode causar zumbido, pode causar problemas mais graves para o nosso aparelho auditivo, entendeu? Então é muito importante usarmos os fones de ouvido com bastante cautela, porque o som intenso desses fones tem se mostrado bastante prejudiciais ao nosso aparelho auditivo. E o trauma causado pelo fone de ouvido pode sim causar otite do tipo externo, porque quando nós falamos de otite, nós temos que dividir o tipo de otite, mas o fone de ouvido, como fica traumatizando aqui a entrada do conduto auditivo externo, pode realmente causar uma otite externa. Ok, vamos agora à próxima afirmação, mito ou verdade, que a não limpeza do ouvido causa também otite? É um mito, né? Na verdade, o ideal é que nós não mexemos no ouvido, não limpemos o ouvido. O ideal é que a limpeza do ouvido seja apenas externa. A gente deve limpar o ouvido só com o dedo enrolado numa toalhinha, externamente. Não precisa a gente usar cotonete lá dentro, porque a manipulação do ouvido, isso sim causa otite. Então não é a falta de limpeza que causa otite, mas o excesso de manipulação que pode causar otite, porque o trauma da parede do conduto auditivo, o atrito ali, vai fazer com que se formem fissuras na pele e as bactérias penetram por essas fissuras, causando a infecção. Então, a manipulação do ouvido em excesso causa otite, né? Então, é um mito. É o excesso de limpeza do ouvido que causa otite. Ok, vamos agora à próxima afirmação. Mito ou verdade, problemas na articulação do maxilar podem também trazer dor de ouvido, doutor? É uma grande verdade e é muito comum isso aí. Né? Não apenas problemas na articulação do maxilar, que nós chamamos de articulação temporomandibular, que é essa articulação que abre e fecha a boca. Quando ela está inflamada, nós podemos e sentimos com frequência dores de ouvido,
mas problemas também de dentes, um dente precisando fazer uma obturação, um canal, costuma dar dor de ouvido. Ok. Próxima afirmação, mito ou verdade que água no ouvido causa otite? Pode causar, é uma verdade. Ouvido, nós costumamos dizer que o ouvido não gosta de água. Então, existe o que nós chamamos da otite do nadador, que é aquela otite frequente nas pessoas que frequentam as piscinas, causada pela entrada de água no ouvido, que deixa o ouvido úmido, e muitas vezes a água já com bactérias, não é uma água tão limpa, e isso aí facilita a otite externa. Vamos agora ver a próxima afirmação. Aqui, outra tela, saber se é mito ou verdade, que no frio aumenta também, doutor, as doenças alérgicas respiratórias? É uma verdade. É verdade, né? Doutor? A gente viu no começo do programa. Tem uma explicação, um motivo, por conta que a gente fica mais exposto? É multifatorial, né? O frio, por si só, ele aumenta, mas também a umidade, ela também facilita isso aí, mas o grande fator, na verdade, é o maior aglomerado das pessoas nesse período de chuvas, tal, não necessariamente o frio, mas a gente tende a se aglomerar mais, a ficar mais em ambientes fechados, em ambientes pouco arejados, e a troca a circulação de vírus entre essas pessoas aumenta. Então, nos períodos de inverno, nos períodos chuvosos aqui no nosso meio, tende a aumentar a incidência de doenças respiratórias. Agora, nos lugares de clima muito seco, você tem também um aumento das doenças alérgicas e respiratórias por ressecamento das vias respiratórias. Então, mais especificamente aqui no nosso meio, esse período de inverno, período mais chuvoso, esse aumento da incidência ocorre principalmente por uma maior troca de micro-organismos entre as pessoas que tendem a se aglomerar mais. Ok, ótima explicação. Vamos agora à próxima tela. Mito ou verdade que as crianças elas estão mais vulneráveis a adoecer? É uma verdade, né? Nós comentamos isso, são fatores, são grupos de risco, as crianças pequenas, porque o sistema imunológico ainda está se formando, ainda não amadureceu, então ela ainda não criou anticorpos de maneira adequada, então ela fica mais susceptível a adquirir as doenças de inverno, os vírus, as bactérias causadoras das doenças respiratórias. Ok, vamos trazer mais dicas agora para quem está em casa nos acompanhando. A gente falou que é muito importante o cuidado com a higiene pessoal e no ambiente de trabalho também é imprescindível que todos estejam ainda mais atentos durante o inverno, uma vez que o local ele fica mais propício aí ao contágio de doenças. Às vezes a gente descuida, né, doutor, no ambiente de trabalho, mas para evitar que esse problema apareça e prejudique a saúde e também a produtividade de todos, vale a pena sim prestar atenção a essas dicas que vamos trazer também a partir de agora para ter um ambiente aí de trabalho mais saudável. A gente tem aqui uma tela especial com essas dicas, né, para deixar seu ambiente de trabalho menos vulnerável, né, mais saudável nesse período mais frio do ano. É importante não deixar as portas e janelas fechadas o tempo todo. É preciso sim garantir a ventilação do ambiente. Isso no trabalho e também em casa, né, doutor? Com certeza, né? Quanto mais arejado o ambiente, melhor. Sempre que você fica num ambiente em que você tem baixa circulação de ar, baixa renovação de ar, você tem maior propensão a uma contaminação entre as pessoas, uma difusão de vírus e bactérias entre as pessoas que estão ali dentro. Ok, vamos ver aqui a próxima dica, trazemos muitas dicas aqui, vamos trazer também até o final do programa, estamos trazendo algumas desde o começo. É importante para você ter um ambiente de trabalho mais saudável no inverno, que você mantenha o ambiente sempre limpo e arejado. Arejado a gente falou, né, agora há pouco, e sempre limpo. Tem que se preocupar, não pode descuidar. Dá um pouquinho de preguiça, né, nesse período mais frio do ano, mas não pode ceder a essa preguiça. Tem que continuar as atividades, tem que tomar cuidados, tem que limpar ali aquele ambiente
para não proliferar, né, esses vírus e bactérias? Com certeza, né? E principalmente no ambiente de trabalho em que as pessoas costumam ficar o dia todo juntas, né? E aí é muito comum, você adoece quando vê todo aquele setor já está doente, né? Então é fundamental isso aí. Vamos agora a outra tela aqui, outra dica importante para você. Se ficar doente, procure um médico antes de se automedicar. Importante, destacamos isso no primeiro bloco do programa. Se ficar doente, vá procurar logo um médico, porque senão você vai transmitir para os colegas de trabalho. E se automedicar, pode ter, né, um alívio meio que imediato, doutor, mas mais à frente pode piorar aquele quadro. Sem dúvida, né? Principalmente procurar o médico em sinais de alerta. Febre, principalmente se for uma febre alta, falta de ar, tonturas, astenia muito importante, né? Aquela moleza muito importante. Então, sentiu que a coisa não está evoluindo bem, realmente procurar logo o médico. E medidas gerais, né? Uma hidratação importante, beber bastante líquido, uma alimentação saudável, muita fruta, né? E repouso. Né? A gente falou no início que é importante a prática de atividades físicas, mas durante esse período de doença é fundamental o repouso. Porque uma dessas doenças, né, se não tratada e se não der a atenção que ela necessita, pode levar a óbito, doutor? Uma gripe mal curada pode levar a óbito? Graças a Deus não é comum, mas pode. Ok. Próxima dica aqui importante para você ficar longe aí dessas doenças que incomodam bastante nesse período mais frio do ano, essa questão da hidratação. É muito importante que quem está em casa se preocupe, no trabalho e também em casa, em se hidratar. Só com água é suficiente? Veja, é fundamental a hidratação. Essa hidratação ela pode ser feita com água ou suco de fruta. Agora, é importante evitarmos líquidos industrializados. Tá? Os líquidos, de um modo geral, industrializados, eles não são bons para hidratação. Então, né, o bom e velho suco da vovó, o suco de acerola, laranja, isso aí é muito bom, é bem-vindo. Água de coco, água, porque às vezes a pessoa diz assim para a gente, doutor, a garganta fica amargando, não desce nada, eu não tenho sede e tal. A gente tem que fazer um esforço e tomar algum líquido, algum suco que desça mais facilmente, né? Mas evitar, porque sempre chega aquelas pessoas que são viciadas em refrigerante e acham que tomar refrigerante é se hidratar. Não é de forma alguma, tá certo? Refrigerante não hidrata. Pelo contrário, refrigerante, por ter um pH muito ácido, ele é ruim para a hidratação. Então, evitar alimentos industrializados, bebidas industrializadas, procurar sempre bebidas naturais, mas sucos de frutas, água de coco e água. Ok, vamos ver o que tem aqui a próxima dica. O que é que tem de dica para você ter um ambiente de trabalho mais saudável durante o inverno? Alimente-se corretamente, tomando cuidado de consumir alimentos ricos em vitaminas C. Alimentos com vitamina C é muito importante. Muita gente também descuida da alimentação, né, doutor? A alimentação também é muito importante. Vai fortalecer também o sistema imunológico, que precisa estar fortalecido para poder se defender desses vírus. Sem dúvida, né? Hoje em dia nós ouvimos as pessoas assim, terem o hábito de se alimentar em fast food, né? Em sanduíche, batata frita, refrigerante, esses alimentos de pouco valor nutritivo e muito valor calórico. Então é muito importante a gente procurar cuidar adequadamente da nossa alimentação, né? Muita fruta, muita verdura, legumes, alimentos ricos em fibra, alimentos, um prato mais colorido possível, baixo teor calórico e muito líquido, né? Mais dicas, vamos agora à próxima tela. Vamos saber o que é importante para você manter o ambiente de trabalho mais saudável, lavar as mãos regularmente. Mesmo se não for fazer nada, doutor, tem que lavar as mãos de tanto e tanto tempo ali no trabalho, pegou no papel, digitou ali no computador ou teve contato com algum material que não tem frequentemente. Tem que fazer a lavagem das mãos? Não precisa ficar muito neurótico, doutor. Não precisa ficar muito neurótico, né?
Se você está na sala isolada só você não precisa ficar lavando as mãos o tempo todo, né? Mas, assim, sempre que você entra em contato com outras pessoas e você sente necessidade, por exemplo, de coçar os olhos, coçar o nariz, tal, é importante você lavar as mãos. O médico, por exemplo, ele está entrando em contato com pessoas doentes o tempo todo, então a gente lava a mão o tempo todo. Então, sai um paciente, entra outro paciente, a gente lava a mão. Então, aí vai depender de cada caso. Então, dependendo do estilo de vida de cada pessoa, né? Ok, vamos agora a outra tela aqui. Temos uma última dica, vamos mostrar para a gente que está querendo essas informações. Atividades físicas para você manter aí sua saúde em dia é muito importante. Alimentação saudável, atividade física quer dizer qualidade de vida, né, doutor? Isso, seja em qualquer estação do ano, é muito importante, porque nesse período também tem uma baixa, né, das pessoas em academias, nas pistas, né, de Cooper. Muita gente, né, usa ali o tempo mais frio como uma desculpa, né? Não vou praticar atividade física agora. Deixa para segunda-feira, né? Para segunda-feira. Tem essa desculpa ainda, né, doutor? Não, pois é do ser humano, né? A gente deixa para amanhã. Mas, enfim, é fundamental. E é interessante que as pessoas, depois que começam a prática de atividade física, elas percebem a diferença, elas se sentem mais dispostas para tudo, elas sentem que a coluna dói menos, de um modo geral, o corpo ele incomoda menos, ele tem mais disposição. Então, depois daquele período de 2, 3 meses inicial, pega o embalo, entendeu? Ok, vou pedir licença agora mais uma vez aqui ao nosso convidado. Você que está em casa, tem dúvidas ainda sobre o tema, pode mandar para a gente, 994 18 1206, é o nosso WhatsApp, você pode acessar nosso WhatsApp, deixar sua dúvida, que daqui a pouquinho a gente vai ler ao vivo aqui no programa. Lembrando que no próximo bloco tem receita do dia, e quem vai trazer uma receita especial hoje aqui no nosso programa é a Luciana Luna. Olá, Luciana! Olá, Valdson! Hoje nós vamos de sobremesa. Eu vou ensinar vocês como fazer uma banana caramelada. É já, depois do intervalo. Estamos de volta com mais assunto do dia e agora vamos direto aprender a preparar uma banana caramelada com a gastrônoma Luciana Luna. Acompanhe! Olá! Sabe aquela visita inesperada que chegou na sua casa e você não sabe o que servir de sobremesa? Mas de repente você encontra banana, sorvete. Com ingredientes simples, nós vamos fazer uma banana caramelada. Então pegue papel e caneta e anote os ingredientes desta deliciosa sobremesa. Para a receita de hoje, nós vamos precisar de banana prata, sorvete de creme, canela a gosto, 2 colheres de sopa de manteiga e folhas de hortelã para decorar. Nós vamos começar descascando as bananas. Feito isso, nós vamos cortá-las ao meio. O próximo passo é aquecer bem uma panela e colocar a manteiga. Após a manteiga aquecer, nós vamos colocar as bananas. Essas já estão prontas, agora eu vou colocar as outras. As bananas já estão prontas, agora eu vou colocar um pouco do sorvete aqui na panela.
essa vai ser a calda da nossa banana. Então aqui eu vou colocar um pouquinho de canela a gosto. E misturar até o sorvete derreter. A calda já está pronta. Então vamos à montagem. Aqui eu tenho um prato. Eu vou colocar as bananas. Agora eu vou colocar um pouco de calda. E para finalizar, nós vamos colocar uma bola de sorvete. Agora é só decorar com a folhinha de hortelã. E está pronta a nossa sobremesa. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Ok, Luciana Luna, mais uma vez, obrigado por essa parceria, por mais uma dica, mais uma receita aqui no nosso programa. Deixou todo mundo de água na boca. E você que perdeu algum detalhe da receita, não se preocupe. Assim que terminar esta edição do programa, a gente vai disponibilizar essa receita lá na nossa fanpage. Você vai acessar facebook.com/assunto do dia e vai encontrar essa receita completinha na nossa fanpage. Luciana Luna, mais uma vez, muito obrigado. E por falar em coisa boa, a partir de agora vamos acompanhar as vagas de emprego disponíveis para hoje. Boa sorte! Você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste atenção às oportunidades que vamos mostrar a partir de agora. Olha só, aparece agora uma vaga para costureira em geral. Para preencher essa vaga, ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 1.100 é o salário, uma vaga para costureira em geral. Vamos à próxima oportunidade de trabalho. Agora vamos conferir 4 vagas para estofador de móveis, ensino fundamental completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 937 é o salário. São 4 vagas para estofador de móveis. Vamos juntos agora ver aqui, próxima oportunidade. Agora tem 2 vagas para auxiliar de mecânico de autos. Ensino fundamental completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 1.060 é o salário. 2 vagas para auxiliar de mecânico de autos. Você que está em casa se interessou por uma dessas vagas? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, número 155. E o telefone para contato, anote o telefone, 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, muito boa sorte! E agora a gente segue com o programa Respondendo Dúvidas. Você que ligou, mandou sua pergunta, a gente vai responder ao vivo a partir de agora. 994 18 1206 é o nosso WhatsApp. Você pode acessar, deixar sua dúvida, que ela vai ser respondida a partir de agora. Temos aqui várias participações. Vamos repassar aqui para o nosso convidado de hoje. A primeira dúvida que chegou aqui, da Fabiola de Rio Doce, em Olinda. Ela gostaria de saber se o uso de vitamina C efervescente ajuda na prevenção das doenças do inverno, doutor? O uso de vitamina C, e agora a vitamina D está na moda, né, são importantes. Agora a gente não pode esquecer de tudo que a gente conversou aqui até agora, né? Não substitui, a pessoa não pode deixar de praticar atividade física, de ter uma alimentação saudável, de tomar todos esses cuidados que nós falamos aqui e se preocupar apenas com a vitamina C. A vitamina C,
ela é mais um cuidado que a gente pode lançar mão. Né? E agora também a vitamina D, que alguns estudos têm mostrado que assim, também é muito importante para o nosso sistema imunológico. Temos aqui outra participação, a pessoa não se identificou, mas diz que é alérgica, tem secreções nas narinas, na garganta, constantemente, e nesse inverno dobrou os sintomas. Acompanhado também de muita coceira nos olhos e também no nariz. Tenho lavado os olhos com soro fisiológico. Tenho feito isso certo? É certo lavar os olhos com soro fisiológico? E é normal também, doutor, que dobre mais ou menos assim? A gente tem a sensação que aqueles sintomas ali dobraram, né? Tá pior? Esse inverno, em particular, nós observamos que tem chovido mais, né, do que nos últimos anos. Foi um inverno que tem feito até um friozinho aqui em Recife, né? E as pessoas que são mais alérgicas, que têm mais rinite, mais propensão às doenças alérgicas, elas tendem a sofrer mais. E a lavagem com soro fisiológico ela é fundamental, tanto a lavagem dos olhos como também a lavagem das fossas nasais. Então, quanto mais o paciente lava, melhor. Porém, nós podemos também associar algumas medicações para o controle dos sintomas, dependendo de cada caso, dependendo da idade do paciente, enfim, aí só fazendo uma consulta com um otorrinolaringologista. A lavagem com soro, ela é fundamental, todo mundo pode usar, mas no caso aí do nosso amigo, eu acho que ele precisa de algo a mais, né? E esse algo a mais, aí ele precisa fazer uma consulta com um otorrinolaringologista. Ok, temos aqui outra participação, a pessoa não se identificou, mas diz o seguinte, né? Só a irritação e coceira na garganta. É gripe ou resfriado? Principalmente nesse tempo frio. Tem como dizer assim, doutor? Só com essas duas? Pode ser um resfriado, mas pode ser também uma rinite, pode ser um quadro alérgico, entendeu? Ok, temos aqui outra participação. A Eutália de Carpina, ela diz que nunca fumou, mas tem um pigarro, né? Um pigarro que insiste em ficar ali com ela, com a Eutália de Carpina. E ela diz que às vezes o ouvido direito ele fica meio tapado, ela tem a impressão que está meio surda. O que é isso, doutor? É normal isso acontecer? Bom, Eutália, veja, existem algumas patologias que podem causar esses sintomas. Aí realmente a gente tem que examinar, às vezes a gente tem que fazer um exame que é a videolaringoscopia, às vezes a gente tem que, enfim, tem que fazer um exame mais profundo. Por exemplo, esse ouvido tampado pode ser devido a uma congestão nasal, pode ser devido a uma rinite, pode ser devido a uma obstrução das tubas auditivas, pode ser devido a uma rolha de cera. Então, sem a gente examinar, fica complicado dizer. O pigarro pode ser devido a um processo alérgico, mas muitas vezes esse pigarro é decorrente de outros problemas. Por exemplo, um refluxo gastroesofágico, ele pode também, não tem nada a ver com alergia, mas ele pode simular um quadro alérgico e pode gerar pigarro, por exemplo. Então é muito importante, nesse caso particular, fazer uma consulta com o otorrinolaringologista, porque sem um exame físico bem feito e, às vezes, alguns exames complementares, é difícil fechar o diagnóstico. Esse refluxo, doutor, ele pode também dar aquela sensação de que a garganta está sempre inflamada ou não tem relação? Pode, doutor? Pode sim. São as manifestações otorrinolaringológicas do refluxo gastroesofágico. A pessoa pode não sentir azia, não sentir queimação e sentir problemas na garganta. Pode ter pigarro, dor de garganta, tosse seca, às vezes falta de ar, por conta de inflamações na garganta causadas pelo refluxo. Ok, temos aqui outra participação, a pessoa não se identificou, mas quer saber se os medicamentos antialérgicos, eles só devem ser tomados nas crises de alergia, doutor? Existem algumas drogas que são para abortar a crise, ou seja, para tirar você da crise, e existem algumas drogas que são preventivas, que são para prevenir as crises. Essas drogas preventivas, nós lançamos mão delas quando o paciente tem crises com muita frequência. Então, para o paciente não chegar a ter a crise, nós utilizamos elas.
Aquele paciente que tem uma crise muito esporadicamente, nós vamos usar apenas as drogas abortivas, aquelas drogas para tirar o paciente de crise. E aqueles pacientes que têm crises com uma frequência muito grande, nós vamos fazer também aquelas drogas preventivas. Ok, temos a participação agora da Edilma, ela que é de Jardim Piedade. Ela diz o seguinte: quando como peixe ou frutos do mar, meu nariz coça muito e minha garganta está sempre inflamada. O que é que seria isso? Aí é importante a gente fazer um teste de alergia, porque é muito provável que ela tenha alergia a peixe ou a frutos do mar, ou aos dois. Ok, vamos ver aqui de quem é a próxima participação. Temos outra pergunta. A dúvida agora é do Ronaldo, ele que é de Ouro Preto, em Olinda. Ele diz o seguinte: ele quer saber se o suco de limão é rico em vitamina C, tem resultado eficaz e preventivo para gripes e resfriados? Olha, eu não diria resultado eficaz para gripes e resfriados, mas é como nós comentamos lá atrás na primeira pergunta, né, da amiga, é que é algo a mais que a gente pode lançar mão, né? Não substituir toda a alimentação saudável, a prática de atividades físicas, essa coisa toda. Mas, sem dúvida, o limão, a acerola, o caju são frutas ricas em vitamina C e são muito importantes para o nosso dia a dia, né? Ele coloca aqui outra pergunta também: um ressecamento duradouro numa das narinas, é normal? Não, não é normal. Não é normal e tem que ser investigado, né? Principalmente se ele está dizendo que é apenas em uma das narinas, né? Então aí a gente precisa examinar bastante cuidado. Pode ser várias coisas diferentes. Temos aqui a participação agora do Aurilson. Ele queria que o senhor falasse um pouco de uma doença, a bronquiectasia. Seria esse nome mesmo, doutor? Às vezes o corretor ortográfico ele altera aqui algumas palavras, mas seria essa doença? É uma doença crônica? Tem cura? Ele quer saber um pouco mais sobre essa doença. A bronquiectasia é uma doença mais do pneumologista. Nós, otorrinos, nós não lidamos com a bronquiectasia. Mas as bronquiectasias são dilatações dos brônquios, das terminações mais finas dos brônquios, e causam retenção de secreção, dificuldade de respiração. O paciente ele tende a ter mais infecções pulmonares e você tem maior ou menor gravidade do problema. Então você pode ter mais bronquiectasias, menos bronquiectasias. Nos quadros mais leves, os pacientes têm vida completamente normal. Nos quadros mais severos, os pacientes têm mais falta de ar, dificuldade, enfim, infecções respiratórias de repetição, mas é uma doença que o tratamento vai depender muito da severidade dessas bronquiectasias, dessas dilatações. E é uma patologia que quem lida com ela não é o otorrinolaringologista, é o pneumologista. Ok, temos aqui a participação agora do Matuto, ele que é de Carpina, ele gostaria de saber um pouco mais sobre o tratamento para sinusite. Que a gente poderia reforçar desse tratamento para sinusite. A sinusite, como a gente falou, né, você tem vários tipos de sinusite. E aí a gente tem que classificar o tipo de sinusite do paciente, averiguar adequadamente se essa sinusite é uma sinusite aguda, é uma sinusite crônica, sendo uma sinusite crônica, qual tipo de sinusite ele tem. E a partir de uma classificação adequada, a gente traça a estratégia de tratamento do paciente. Se você não classifica adequadamente o tipo de sinusite que o paciente tem, é difícil você traçar uma estratégia de tratamento adequado, entendeu? Porque assim, se você fala, fulaninho tem sinusite, não, isso aí não quer dizer muita coisa, porque você tem dezenas de tipos de sinusite diferentes. Bom, agora, o que a gente pode fazer que serve para todos os tipos de sinusite? Evitar contato com poluentes, evitar contatos com fumaça, com produtos químicos de um modo geral, seguir esses cuidados que nós falamos aqui hoje, procurar ficar sempre em ambientes mais arejados, evitar ambientes fechados que não tem circulação de ar,
Procurar lavar sempre as narinas, as fossas nasais com soro fisiológico. Então, esses cuidados servem para todos os tipos de sinusites. Agora, existem os tratamentos adequados que vão assim, se adequar na dependência do tipo específico de sinusite de cada paciente. Temos aqui uma última dúvida do Evandro Bezerra, de Salgadinho, em Olinda. Ele diz o seguinte: o doutor falou agora sobre pigarro, explicou todo o meu caso, parece que ele estava falando diretamente para mim. Doutor, eu devo procurar um especialista mesmo? Eu não tenho azia, mas tenho um pigarro e de uns 15 dias para cá estou tendo muita ânsia de vômito. É como se eu estivesse com refluxo. Devo buscar ajuda de um especialista, no caso de um otorrinolaringologista mesmo? De um otorrino mesmo. Ok. Vou pedir licença agora ao convidado. A gente lançou uma pergunta aqui no começo do programa, que é a nossa enquete. A enquete de hoje a gente lançou e a gente vai ver agora como é que ficou o resultado dessa enquete. Olha só, a pergunta foi a seguinte: você costuma redobrar os cuidados com a saúde durante o inverno? 25% das pessoas que ligaram e participaram disseram que sim. Apenas 25% das pessoas que participaram disseram que sim, que tem essa preocupação de redobrar os cuidados durante o inverno, e 75% disseram que não. Acredito que após essas explicações aqui no nosso programa, as pessoas vão se preocupar um pouco mais com a saúde durante o inverno também. Não pode descuidar da saúde em momento algum. Nenhuma estação do ano a gente pode descuidar. Estamos agora na reta final do programa. Queria agradecer aqui a participação do nosso convidado, doutor Alberto Moraes, otorrinolaringologista. Doutor, muito obrigado pela participação, obrigado por tirar dúvidas dos nossos telespectadores. Volte mais vezes aqui ao nosso programa. O espaço agora está aberto para o último recado, considerações finais, pode ficar à vontade. É um prazer estar aqui no seu programa, é sempre uma alegria, um prazer, muito bom estar aqui. E eu gostaria de dizer que nós comecemos a mudar nosso estilo de vida, né? Procurar adequar nosso estilo de vida a ter um estilo de vida o mais saudável possível, né? Boa alimentação, prática de atividade física, né? Isso é muito importante para todos nós. E acho que a gente falou tudo que tinha para falar ao longo do programa, né? Mais uma vez, doutor Alberto Moraes. Prazer. Muito obrigado, volto mais vezes. A você que está em casa também, muito obrigado pelo seu carinho e a audiência de sempre. Não se esqueça, amanhã teremos um novo encontro ao vivo aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você e a toda a sua família, um forte abraço e até amanhã a partir das 9h30 da manhã ao vivo. Até lá!